Olá, amados irmãos, amada Igreja do Senhor, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz por estarmos aqui reunidos em mais esta oportunidade. E eu gostaria de dizer que nós normalmente, naturalmente, temos a necessidade de buscarmos o entendimento das coisas, como elas funcionam, como elas acontecem. E quando somos incapazes de ter no nosso coração esse entendimento, muitas vezes geram em nós sentimentos de crítica, sentimentos de reprovação, né? E a Bíblia nos fala algumas coisas a respeito disso. Temos exemplos na Bíblia que nos mostram uma postura cristã mais adequada, né? Uma postura de confiança naquele que governa todas as coisas. E é então sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento. Que Deus nos abençoe. Amados, Salmos 22, versículos 27 e 28. Olha o que diz. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. O Salmo 22, meus amados irmãos, é um salmo de Davi, em que ele inicia, né? Nós lemos o 27 e 28, mas ele começa lá no versículo 1, um momento de lamento de Davi. Ele começa dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? E aí então ele vai discorrendo ao longo desses 31 versículos do Salmos 22, em que ele lamenta pela condição que sua vida se encontra, pelo momento difícil de perseguição que ele tem vivido, e aí, mas intercalando com momentos de lamento, ele externa aqui confiança e adoração no governo de Deus sobre todas as coisas. Isso serve de grande ensinamento para nós, porque, segundo a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então fomos dotados de inteligência para adorar o Criador de todas as coisas em espírito e em verdade, de uma forma consciente, tendo entendimento de que estamos adorando ao Senhor do universo, nosso Salvador. E isso é muito bom para nós. Mas essa mesma inteligência nos deu a necessidade natural de buscarmos o entendimento e a compreensão das coisas que acontecem ao nosso redor, das coisas que funcionam ao nosso redor, de como as coisas procedem na nossa rotina, do dia a dia, da nossa vida, não é? E no momento em que nós entendemos e compreendemos as coisas, isso gera em nossos corações opiniões. Nós então criamos opiniões a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor, nossos pensamentos a respeito de todas essas coisas. Ao contrário disto, quando não conseguimos compreender o porquê de algumas coisas, o porquê do funcionamento, o porquê das permissões, o porquê que acontecem algumas coisas em nossas vidas, ou o funcionamento de algumas coisas, isso nos impede que tenhamos opiniões, mas permite que tenhamos conclusões errôneas, questionamentos, às vezes até murmurações a respeito de algumas coisas, né? Alguns dias atrás, uma televisão aqui em casa, ela pifou, ela parou de funcionar. E aí imediatamente eu falei, bom, precisamos consertar essa televisão, né? E aí eu imediatamente pensei, eu vou consertar. Essa necessidade de entendimento, achar que nós podemos fazer todas as coisas, porque Deus nos dá inteligência, nós somos capazes de fazer. Quando eu olhei aquela televisão, eu virei ela de costas, comecei a pensar em abrir, eu sou meio curioso com algumas coisas, então algumas coisas eu resolvo, outras não. E eu olhei aquilo e falei assim, eu não sou capaz de fazer isso. Eu vou tentar fazer algo que eu não sei e eu vou acabar piorando a situação. Então eu precisei me render ao conhecimento daquele que tem esse conhecimento, que tem essa capacidade de fazer o que eu não posso, o que eu não consigo. Então eu coloquei a televisão em uma loja de consertos. Deixei a TV, eles me informaram que mandariam o orçamento pelo telefone. Quando eu recebi o orçamento para a aprovação do serviço, eu aprovei o serviço, mas antes de ligar, eu falei, a senhora que estava me atendendo, eu falei assim, olha, pode fazer o serviço, mas vocês não são daquelas lojas que trocam as peças da televisão não, né? Por favor. Aí ela, não, que isso, nós somos muito honestos e eu tenho certeza que você vai gostar do serviço. Aí eu falei, então tá bom, é brincadeira, tá? Obrigado, pode fazer o serviço então. Depois eu fiquei pensando como nós somos, né?
eu não tenho conhecimento de como resolver este problema, eu estou impossibilitado de resolver, eu preciso confiar na pessoa que vai fazer isso, aquele que é capaz de fazer. Mas aí, não tendo uma opinião sadia para falar, o que eu fiz? Eu critiquei. Eu falei algo que não deveria ter falado. Não foi nada grave, foi uma brincadeira, mas nós fazemos isso. E diante da impossibilidade de entendermos algumas coisas do universo, por que Deus permite que certas coisas funcionem como funcionam, aconteçam como acontecem? Por que certas coisas Deus permite que ocorram em nossas vidas e nas nações? Na impossibilidade de compreensão dos planos de Deus em sua totalidade, muitas vezes nós deixamos de ter opiniões e passamos a criticar, ainda que sem querer. Né? Por que isso acontece? Por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, aí vem aquela pergunta que o rapaz da TV podia ter me falado. Poxa, você não confia em mim? Ué, quer resolver o problema você? Como você faria isso? Quem poderia se perguntar, no lugar de Deus, como você governaria o universo? Será que você faria isso tão bem, de uma forma tão perfeita como Deus faz? Então, queridos, na ausência de uma boa opinião por falta de conhecimento e compreensão, assim como eu precisei confiar no profissional, nós precisamos confiar no profissional do universo, o Criador de todas as coisas, Deus, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, e agir como Davi neste Salmos 22, em que ele começa lamentando, assim como nós lamentamos muitas coisas por falta de compreensão dos planos de Deus. Mas ele vem fazendo isso, lamenta e reconhece o governo de Deus. Lamenta e reconhece o governo de Deus. E no 27 e 28 ele diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Existe uma frase maravilhosa de Abraham Kuyper, em que ele diz: não há 1 centímetro quadrado deste mundo em que Jesus não possa dizer: isto é meu. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Na ausência de compreensão dos planos de Deus, confie no profissional, confie naquele que criou, naquele que é capaz de governar todas as coisas. Porque, certamente, se eu fosse consertar aquela TV, eu ia estragar e fazer uma lambança. Se nós tentarmos entender em sua totalidade os planos de Deus e acharmos que somos capazes de governar alguma coisa, certamente faríamos uma grande lambança. Deus é governador, Deus tem o domínio sobre as suas mãos de todas as coisas. Então, se você tem algum plano para o ano de 2021, insira isso na sua vida. Na ausência de conhecimento, de total conhecimento e entendimento dos planos de Deus, confie, pois não há ninguém neste universo que governe melhor do que Ele todas as coisas, inclusive a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Viva por meio dela e que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, nos abençoe grandemente.